Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia, né, a todos. Vamos dar início aqui a mais uma atividade referente à disciplina de Geografia. O título da nossa atividade de hoje vai trabalhar algumas questões relacionadas à nova ordem mundial, tá ok? A nova ordem mundial, pessoal, ou a nova ordem geopolítica mundial, que também podemos, né, denominar, significa o plano geopolítico internacional aí das correlações de poder e força entre os estados nacionais após o final da Guerra Fria, né? E esses estados nacionais, no caso aí, seriam países, por exemplo, os Estados Unidos, né? China, a antiga União Soviética. Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, e também o esfacelamento da União Soviética, ou seja, foi desfeito, né? Em 1991, o mundo se viu aí diante de uma nova configuração política, ok? A soberania aí dos Estados Unidos e também do capitalismo se estendeu por praticamente todo o mundo, né? E também com relação à OTAN, né? Que na verdade aí é a organização do Tratado do Atlântico Norte, ok? Se consolidou como o maior e mais poderoso tratado militar internacional. O planeta, que antes se encontrava na denominada ordem bipolar, né, da Guerra Fria, passou a buscar um novo tempo para designar um novo plano político. Essa ordem bipolar aí, no caso, da Guerra Fria, no caso aí a gente pode considerar aí dois, dois estados nacionais, vamos dizer aí, né? Estados Unidos aí e também a antiga União Soviética aí, nesse período, né? Com relação aí às mudanças na hierarquia internacional, outra mudança aí acarretada pela emergência da nova ordem mundial foi aí a necessidade, né, da reclassificação da hierarquia entre os estados nacionais, ok? Antigamente costumava-se assim de classificar os países em primeiro mundo, tá ok? Como assim países capitalistas desenvolvidos, né? Os países de primeiro mundo, os de segundo mundo aí países socialistas, né, desenvolvidos, no caso aí específico a antiga União Soviética, né, tinha essa questão do socialismo, né, e países de terceiro mundo, né, ou seja, países subdesenvolvidos e emergentes. Com o fim do segundo mundo, uma nova divisão foi assim, de certa forma, elaborada. A primeira expressão, né, que pode ser assim designada, né, destacada para definir a nova ordem mundial é a questão da unipolaridade, uma vez que, sob o ponto de vista assim militar, os Estados Unidos aí, por exemplo, se tornaram, né, soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país aí, de certa forma, rivalizar, né, com os norte-americanos nesse quesito aí, né, questão do seu arsenal aí bélico voltado aí para a guerra, né? Segundo a expressão utilizada, é a multipolaridade, pois assim, após o término da Guerra Fria, o poderio militar, né, não era mais critério assim principal a ser aí estabelecido para, de certa forma, determinar, né, a potencialidade aí global de um Estado nacional, né? Mas sim com relação aí ao seu poderio econômico, tá ok? Nesse plano aí novas frentes de certa forma aí, emergiram, né, para rivalizar, né, com os Estados Unidos. Nós podemos aí citar aí, a saber aí a questão do o Japão, né, a União Europeia, em um primeiro momento e a China em um segundo momento, tá ok? Sobretudo a partir aí do final da década dos anos 2000, né? Designar aí o duplo caráter da ordem de poder global, une, né, para designar aí a supremacia militar e política dos Estados Unidos, né, e multi para designar os múltiplos centros, né, de poder econômico. Mas em seguida nós temos aí
uma espécie de mapa, né? Nele está destacado com relação aí à divisão, né, norte e sul, e a área de influência, né, dos principais centros de poder, tá ok? Aí nós temos aí alguma demarcação aqui na região aqui do continente, né, das Américas, né? Parte aqui do continente europeu, continente africano, certo? Parte aqui do continente asiático, né? Envolvendo ali a China e parte da Oceania, né? Mas assim, a partir de então, né, divide-se o mundo, né, em países aí do norte, né, ou seja, países desenvolvidos, ok? E países do sul, países aí subdesenvolvidos. De certa forma, estabelecendo uma linha imaginária, né, que não obedece assim inteiramente, né, a divisão norte-sul cartográfica, tá ok? Ou seja, aí, conforme podemos observar na figura, né, é possível assim, a gente perceber no mapa, né, nesse mapinha acima, que a divisão entre norte e sul não corresponde assim à divisão estabelecida usualmente, né, pela linha do Equador, tá ok? A linha do Equador é o principal paralelo aí, né? Nós temos. Uma vez aí que os critérios utilizados para essa divisão são assim necessariamente aí econômicos, tá ok? E não cartográficos. Percebe-se também, pessoal, que alguns países do hemisfério norte, podemos citar aí como exemplo aí, os estados aí do Oriente Médio, Índia, México e China, por exemplo, encontram-se aí nos países do sul, tá ok? E enquanto aí os países do hemisfério sul, né, como Austrália e Nova Zelândia, por se tratarem, né, de economias mais desenvolvidas e até mesmo aí encontram-se nos países do norte. No mapa, né, anterior também podemos, de certa forma, aí, visualizar a questão aí das áreas, né, de influência política, né, dos principais protagonistas aí econômicos, né, mundiais. Também vale assim lembrar e destacar, porém, né, que a área de influência dos Estados Unidos pode assim, de certa forma, aí, se estender, né, para além da divisão estabelecida. Uma vez que sua política externa, né, muitas vezes atua nas mais diversas áreas do mundo, com destaque aí para algumas regiões do Oriente Médio. Mais em seguida, na nossa atividade, nós temos aí um título aí, A Guerra ao Terror, né? Uma imagem ao lado, essa imagem faz menção aí à tragédia, né, de 11 de setembro, que muitas das vezes aí foi um fato aí que ocorreu, né, vitimou centenas de pessoas, né, mas motivou os Estados Unidos aí a gastarem ainda mais com armas, né, o seu armamento aí para, né, combater, né, esses atos aí terroristas, né? Como vimos após o final da Guerra Fria, os Estados Unidos vieram isolados na supremacia bélica, né, do mundo. Essa supremacia bélica é com relação ao seu arsenal aí de guerra, viu, pessoal? Por isso que fala assim, bélica, utiliza essa palavra, né? Apesar de a Rússia aí ter herdado a maior parte do arsenal nuclear, né, da União Soviética, né, antiga União Soviética, o país ele mergulhou em uma profunda crise ao longo dos anos de 1990, né? E início aí dos anos 2000, o que não permitiu assim que o país mantivesse a conservação de seu arsenal, né? Pois isso ia custar assim, de certa forma, muito dinheiro, né? Diante disso, pessoal, os Estados Unidos precisavam aí de um novo inimigo, né, para justificar os seus estrondosos aí investimentos em armamentos, né, e também a tecnologia bélica aí, né, tecnologia voltada aí para a guerra, né. Em 2001, entretanto, aí um novo inimigo surgiu, né, com os atentados aí de 11 de setembro, que a gente já fez um breve comentário, né. Esse atentado aí de 11 de setembro atribuídos aí, né, que foram atribuídos à organização terrorista Al-Qaeda, né? Com isso, o comando aí então do presidente na época, né, George W. Bush,
né? Os Estados Unidos iniciaram aí uma frenética guerra, né, ao terror, né? Essa questão do terrorismo, né? Em que foram gastos centenas de bilhões de dólares, né? Primeiramente, aí, os gastos, né, foram assim, direcionados, né, à invasão também lá do Afeganistão, né, 2001, sob, no sentido assim, da alegação, né, de que o regime talibã, né, que governava ali o país, estava dando assim, um certo suporte, né, para essa organização aí, terrorista Al-Qaeda, né, e em segundo aí com a perseguição também dos líderes, né, dessa organização terrorista, né, com destaque para o Bin Laden, né, que logo mais à frente aí ele foi encontrado morto, né, em maio aí de 2011, né, já no Paquistão. O que pode assim de se observar, pessoal, é que assim não existe, ao menos por enquanto, nenhuma nação, né, que se atreva de certa forma a estabelecer, né, uma guerra contra o poderio, né, norte-americano, né, ou seja, os Estados Unidos, né? O inimigo, né, agora é muito mais difícil de combater, né, uma vez que as armas de destruição em massa, né, não podem ser utilizadas, pois são grupos, né, que atacam e muitas das vezes aí se escondem, né, em meio à população civil de inúmeros países aí que nós temos, né? É, com relação aí a seguinte questão, como a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, ele pode, assim, de certa forma, afetar, né, a economia, né, a nossa economia mundial, né? A China, ela exporta aí aos Estados Unidos muito mais do que importa em seus produtos norte-americanos, né? Isso passou a ser um problema para a economia e política americana, tá ok? A bandeira aí de campanha do presidente dos Estados Unidos, então, passado aí, o Donald Trump, né, foi o combate aos produtos, né, teoricamente aí denominados de Made in China, né, produtos aí, produzidos aí na China. Para tanto, passou aí a colocar em prática sua política America First, né, ou seja, América primeiro, cujo o objetivo dessa implantação, pessoal, é fortalecer, né, a indústria americana em detrimento aí de produtos importados, tá ok? Atenção quanto os Estados Unidos impuseram aí algumas tarifas, né, de 25% aí sobre a importação de aço, né, e 10% sobre o alumínio de diversos países. Nós sabemos aí que os chineses, eles de certa forma aí são os maiores produtores, né, e também exportadores mundiais com relação aí a aço, né, e muitas das vezes aí ameaçaram, né, retaliar, né, sobre taxando produtos agrícolas exportados aí, né, pelos americanos. E se a gente for analisar essa questão, pessoal, seria aí um certo início, né, de uma guerra comercial, né? Fica esse questionamento, né? Pois assim, são denominadas guerras comerciais, nós sabemos, os conflitos iniciados quando um país impõe algumas tarifas comerciais, né, com relação aí à importação de uma nação, né? Que corresponde aí sobretaxando, né, os produtos de seu concorrente aí muitas das vezes, né? Nós temos aqui uma imagem dos presidentes, né, de ambos os países, né? Isso aí foi tipo uma pesquisa, uma reportagem, né, da guerra comercial entre os Estados Unidos e China, né, que se estende desde 2018, tá ok? Aí que faz referência a pessoa, né, que organizou a foto, né, a fonte. Mais à frente na atividade, disputas comerciais entre países são frequentes, pessoal, e quem define aí as regras do comércio internacional e eventuais soluções de conflito é a OMC, né? O que seria essa OMC? É a Organização Mundial do Comércio, tá ok? O órgão aí criado aí nos anos 90, aí, desde os anos 90. O presidente, no caso desse período, o Donald Trump, né, ele decidiu agir contra a China sem submeter suas queixas à Organização, né, Mundial do Comércio, né, a OMC. E a China, né, que se tornou membro da OMC apenas em 2001, ela recorreu aí à organização, né, contra os Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump,
alega, né, que os acordos comerciais com a China não têm sido, assim, de certa forma, vantajosos, né, e trazer vantagens para os Estados Unidos, né, especialmente aí com a ida de fábricas para o país asiático, né, na China, e a consequente perda de empregos, tá ok? Guerras comerciais podem, assim, gerar, pessoal, de certa forma, alguns efeitos negativos, né, para os dois lados, se a gente for analisar, né? Caso aí não termine em uma solução assim negociada, né, e pacífica, né, neste caso, no entanto, aí como os envolvidos são as duas maiores potências mundiais, né, os lances aí do conflito tendem, né, a afetar a economia também, né, de outros países em nível aí mundial, pessoal. Tá ok? Antes da nossa lista de exercícios, eu gostaria de reproduzir aqui uma videoaula que também traz algumas questões voltadas sobre essa dinâmica, né, dessa denominada nova ordem mundial. Eu vou tentar fazer aqui um compartilhamento, né, da reprodução do vídeo. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia e hoje nós vamos falar sobre nova ordem mundial. Certeza que esse assunto já apareceu diversas vezes nos seus estudos. Antes de começar, quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Então, pessoal, vamos falar de nova ordem mundial. Só que antes da gente chegar nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para o conceito de ordem mundial, certo? Quando eu falo em ordem mundial, eu estou me referindo à forma dos países se organizarem em um cenário geopolítico. Seria o arranjo dos países, né, estabelecendo ali as suas correlações de força e poder. Então, os estados nacionais, eles se organizam, eles se arrumam no mundo. Isso é uma ordem mundial. Agora, quando eu falo em nova ordem mundial, automaticamente eu já consigo entender que houve uma velha ordem, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. A velha ordem mundial era a forma dos países se organizarem no período que vai do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até oficialmente o ano de 1991, que é a queda, o fim oficial da União Soviética. Agora, é lógico que, historicamente, nós também temos o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim em 1989, como um símbolo do fim do socialismo. O importante é você entender que a velha ordem, ela existiu entre final da Segunda Guerra, 1945, até o fim do socialismo no mundo, que pode ser simbolizado, então, tanto pela queda do Muro de Berlim, como pelo fim oficial da União Soviética. O que acontece nesse período, gente? Nós vamos ter um mundo dividido entre duas forças de poder, basicamente, o chamado mundo bipolar. Nesse período da história, os países eram ou capitalistas ou socialistas. E eles automaticamente seguiam as duas superpotências, né, desses dois blocos de poder. Os Estados Unidos, do lado capitalista, e a antiga União Soviética, do lado socialista. Uma coisa muito importante, durante a velha ordem, predominavam ali as relações baseadas no poder militar, no poder bélico dos países. Os grandes símbolos são, portanto, a corrida armamentista, a corrida aeroespacial, em que os países eles mostravam as suas forças, especialmente as superpotências, através da sua força militar. Então a velha ordem, nesse período chamado de bipolar, já acabou. Não existe mais. Bom, então com o fim do socialismo soviético, né, o fim desse mundo bipolar, os países, os estados nacionais vão se reorganizar. Eles vão se reestruturar numa nova ordem mundial, beleza? Então essa nova ordem, ela começa a se delinear a partir do fim do socialismo soviético, né? E o que marca essa nova ordem, que é o período que nós vivemos atualmente? Bom, primeiro, a hegemonia do sistema capitalista. O sistema econômico capitalista ganha o mundo todo, o socialismo desaparece.
Outra coisa, agora nós não vamos mais pensar no mundo dividido em dois blocos. Nós vamos pensar no mundo chamado de multipolar, ou seja, com vários polos de poder. Num primeiro momento, quando essa nova ordem começava a se organizar, era muito comum falarmos em três grandes blocos de poder: os Estados Unidos, a Europa e o Japão. Mas como há um dinamismo muito grande, né, em relação à organização econômica e política dos países, não há um consenso. A gente não pode afirmar que essa estruturação desses três grandes polos de poder, que eles existam até hoje. Não há, na verdade, um consenso entre os estudiosos. Até porque a dinâmica é muito interessante. Nós vamos observar, por exemplo, né, do final do socialismo, da década de 1990 até os dias de hoje, a ascensão da China. Hoje muito mais importante economicamente do que o próprio Japão. Nós vamos observar também, nesse tempo, a ascensão dos países emergentes. Os BRICS são um grande exemplo. Inclusive, vou deixar a aula deles aqui disponível para você, tá? Então, há uma dinâmica muito importante e interessante na nova ordem, né, que não nos permite engessar as estruturas. Então, é preciso considerar que a nova ordem muda o tempo todo. E existem outras características, né, marcantes na nova ordem. Além do surgimento desses novos polos de poder, como a China, como os países emergentes, nós podemos citar outros elementos fundamentais. Primeiro, uma maior integração entre os países, uma maior interligação entre os países. É o cenário da globalização, né? Estamos todos integrados do ponto de vista econômico, político, cultural, enfim. O capitalismo é o sistema hegemônico, naturalmente, e um aspecto muito importante é a questão da força militar. Enquanto na velha ordem, né, durante a Guerra Fria, nós tínhamos duas superpotências altamente poderosas no que diz respeito ao militarismo, à força bélica, hoje não. É claro que todos os países têm aí suas forças armadas, né, têm as suas escalas de importância no cenário militar, mas nós temos certeza que há uma grande potência militar no mundo, que são os Estados Unidos. Não tem jeito de negar isso. É lógico que a Rússia ainda se mantém muito forte nesse setor, né, justamente por conta de toda a bagagem que ela traz da Guerra Fria, mas também precisamos considerar que, com o fim do socialismo, né, com o colapso econômico que aquele país viveu, não deu para a Rússia continuar crescendo nesse setor na mesma velocidade e intensidade dos Estados Unidos. Outro aspecto marcante da nova ordem, né, é o fortalecimento dos blocos econômicos. Essas associações entre países que têm se tornado cada vez mais comum e também cada vez mais atuante na economia global. Inclusive, vou deixar disponível aqui para você uma aula sobre blocos econômicos. Você vai ver que legal. Enquanto na velha ordem mundial havia sempre o fantasma do socialismo, né, assombrando os países capitalistas, e o fantasma do capitalismo assombrando os países socialistas, na nova ordem nós não vamos ter assim um inimigo para combater. Né? É bem notório isso. É claro que depois dos ataques terroristas do 11 de setembro nos Estados Unidos, isso em 2001, claro, nós vamos ver no mundo o surgimento da chamada doutrina Bush. Vai haver uma corrida contra o terrorismo. Né? O mundo se assombra com o terrorismo e o terrorismo, de um modo geral, passa a ser um inimigo mundial. Talvez não com a mesma força que o socialismo tenha sido inimigo do capitalismo na Guerra Fria, mas é importante considerarmos isso também. Outro aspecto, em termos de conflitos, né, é que nós vamos observar uma explosão de conflitos étnicos, conflitos envolvendo separação de territórios em todo o planeta. É a cara da nova ordem. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e antes da gente se despedir, eu quero te fazer outros convites. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Tchau, tchau! Bradesco apresenta... Bom, pessoal, estou observando aqui, já faltam praticamente aqui 4 minutinhos para encerrar esta reunião através do Zoom, né? Eu já quero desde já agradecer. A tarefa escrita na próxima aula?
Aí, pessoal, nós temos mais 2 aulas, vão ser na sexta-feira. Mas, a princípio, eu ainda vou postar agora no nosso grupo de estudos via WhatsApp a atividade, né? Tanto em PDF quanto em Doc, tá ok? Também quero agradecer aqui já a participação do Lucas, da Yara e da Kiwane, tá ok? E nas nossas próximas aulas, a gente dá sequência aqui no conteúdo, tá ok? Até mesmo para a gente realizar as correções dos exercícios, tá bom? Ok, pessoal? Ok. Tá certo, então. Ok. Certo. Então, eu vou estar postando agora no nosso grupo lá do WhatsApp as atividades, tá bom? Em PDF e em Doc.